Boa noite, nação bugrina, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um Arquibancada Guarani, hoje o de número 216, é o pré-jogo de CRB e Guarani. Bom, primeiro, muito obrigado, gente, pela toda a participação, tem subido muito o número de inscrições, visualizações, joinhas e tudo mais, e é motivo de muito orgulho pra gente, primeiríssimo lugar. Segundo, para começar, a gente só está aqui por causa de vocês, porque de verdade é duro arranjar motivação para a gente conseguir querer falar de Guarani, né? Um time horroroso que só tem dado motivos para a gente não querer falar de Guarani, mas estamos aqui, né? Eu vou buscar falar para vocês alguma novidade que vocês não saibam ainda, porque não tem notícias grandes e boas, não existe. Vamos lá. O Guarani, como a gente sabe, está em penúltimo lugar, no fim da 15ª rodada, a 16ª está começando agora, e o Guarani, depois de 15 rodadas no Campeonato Brasileiro, tem só 13 pontos. É um aproveitamento de 28, quase 29%. Só 2 vitórias, só 9 gols marcados. É uma campanha horrorosa. Mas para provar que eu tenho razão em relação à questão da motivação e dizer que esse time faz a gente sofrer pra caramba, primeiro eu vou falar um pouquinho da temporada. A temporada ela é muito coerente, como eu já falei um monte de vezes. Nosso aproveitamento na temporada inteira é um pouquinho melhor do que o que a gente está fazendo no Brasileiro. 35,6. 30 jogos, 32 pontos. Só 7 vitórias de 30 jogos. 12 derrotas é a ocorrência maior. Derrotas. Só 25 gols pró em 30 jogos. É uma coisa horrorosa. Mas não é a primeira vez que a gente passa por isso, gente. O ano passado, a gente ficou até mal acostumado. A gente acabou o campeonato em 6º lugar. Tivemos um campeonato, de maneira geral, muito seguro do ponto de vista levar susto de cair, e tivemos até esperança de que pudéssemos subir. O ano passado ficamos em 6º. Com a promessa desse ano seria muito melhor. Mas nós temos que ter ciência da realidade. Desde que nós voltamos para a Série B, a gente só sofre. 17 foi um horror. Nós começamos muito bem e caímos. 18 nós tivemos um campeonato razoável, onde a gente achava que ia subir, acabou não subindo. 19 e 20, um horror, nós vamos falar agora aqui. E aí eu fui comparar com 19 e 20, que nós escapamos em 2 oportunidades, 19 com o Carpini e em 20 com o Felipe Conceição. Inclusive em 20, outubro de 20, foi quando a gente começou o Arquibancada Guarani, exatamente por causa da merda que a gente estava. A gente queria falar alguma coisa e não tinha canal, não tinha voz. Então a gente começou o Arquibancada Guarani, já vai fazer 2 anos. E naquele ano, então eu fui comparar como é que a gente estava na 15ª rodada, tanto 19 e 20 que foram horrorosos pra gente. E que escapamos, por muito pouco, em alguns casos, mas escapamos. Então em 2019, o Guarani na 15ª rodada, ou seja, exatamente como agora, nós tínhamos exatamente 13 pontos como agora. Só que tínhamos 3 vitórias ao invés de 2, com 8 derrotas ao invés de 6. Tinham marcado os mesmos 9 gols, mas tinham tomado um pouco menos, 15. Ou seja, o mesmo aproveitamento. Alguém pode falar, então já mudou de ideia. Já mudou de ideia porque em 19 nós tivemos a competência, a possibilidade de escapar. Vocês se lembram a campanha que o Carpini fez? Provável. O time já era feio naquela época, né? Tinha um goleiro ruim, tinham vários jogadores ruins, mas tinha uma ou outra coisa que prestava, tanto no 19 quanto em 20. Tinha um Crispim, né? Um Todinho daqui, um negocinho lá, alguma esperança, né?
E a gente era o 20º lugar nesse momento, com essa campanha ridícula como a de agora. Então, com a mesma campanha ridícula que temos hoje, em vez de ser o 19º como somos hoje, porque o Vila Nova é o último, naquela época nós éramos o último colocado. Em 2020, no próximo ano, nessa mesma rodada, 15ª, nós éramos o 18º lugar, com, em 15 jogos, 14 pontos. 3 vitórias, 5 empates, 7 derrotas. Então a gente tinha um ponto a mais. Um aproveitamento de 31%. Nas duas oportunidades, campanhas ridículas e ruins como as de hoje. E nós escapamos. A pergunta é, alguém pode falar assim, o mais otimista? Poxa, mas Wellington, mas então se deu, vai dar de novo. Então vamos lá. Acho que nesses dois casos nós tínhamos o mínimo, alguma organização. Nós trouxemos, o Carpini eu não acho tudo isso, mas o Felipe Conceição mostrou-se um bom técnico. E teve, tanto um quanto o outro agora, a condição emocional para fazer o time pegar no tranco, acreditar que podia escapar. Eu acho que o nosso time hoje é mais desorganizado, eu acho que o nosso time hoje emocionalmente está pior, e eu acredito menos no Moser do que nos outros dois, que na época, é verdade, a gente não sabia se ia dar ou não. Então eu espero que eu esteja redondamente enganado e nessa vez dê de novo. Mas é que tem aqueles ditados, né? Vários ditados, que água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Não é sempre que nós vamos ter a possibilidade e a sorte de subir. Às vezes não vai dar. Esse ano, como nos outros oportunidades, a dificuldade é muito grande. É muito grande. Nós precisamos hoje, com 13 pontos, fazer 32 pontos. São 10 vitórias e 2 empates. Um aproveitamento de 46%, mais de 45%. Sendo que nós temos um aproveitamento de 29%. Então é bem difícil e bem improvável. Como era? Bom, o que nós temos de novo? Nós temos a estreia amanhã do Moser no banco de reservas e já está integrado também o novo gerente de futebol, o Pastana, que está encarregado, que tem o papel, que tem o objetivo e a obrigação de trazer os reforços para essa janela, que está todo mundo super esperançoso. Dissem eles, diretoria, que vamos trazer de 6 a 7 reforços. Não tem nenhum anunciado, ou seja, se nós contratarmos alguém amanhã, esse alguém tem que chegar na segunda-feira, dia 4, e ele vai ter 2 semanas para se integrar ao elenco, para jogar a partir do dia 18. Outras novidades, quem sai Ronald, que a gente já sabia, e o grande Leandro Castan, o nosso Didi, o Didi que nós merecemos. Pior, né? Ele prejudicou muito mais do que o Didi prejudicou os outros lá da linha do trem. Muito mais. Castan, cara, você foi uma grande decepção. Um comportamento ridículo. Um comportamento de não é um cara homem que ficou aqui, não. No primeiro, tá jogando mal? Tá jogando mal. Mas tem que ter hombridade, personalidade, e você não tem. Já demonstrou isso em outros lugares e aqui também. Tá certo? Senão não deixaria o Guarani na situação que tá. Se você tivesse responsabilidade, comprometimento para ganhar o salário que você ganhava. Tá? Uma vergonha. Vai com Deus, não vai fazer falta nenhuma. Quais são os reforços? Não tenho uma ideia. Não tenho uma mínima ideia. Quem está suspenso esse jogo? Kozlinski não joga. O Kozlinski toma o 3º cartão amarelo, volta de contusão, toma o 3º cartão amarelo e não volta, e não joga. Machucados continuam o Rodrigo Andrade, Júlio César e Nicolas Careca. O Júlio César sentiu no último jogo, não vai estar à disposição. O Ronaldo Alves, que já ficou no banco, é uma possibilidade importante. Na minha opinião, depois de tudo que nós vimos já esse ano, é inadmissível a gente colocar Rafael Martins no gol.
Então, por mais que seja uma improvisação e que a gente não saiba a reação desse menino, eu colocaria Arthur Gazzi como titular, como sugestão minha. Lucas Ramon, que se não tem feito partidas absurdamente boas, não acho que ele está jogando pior do que o Diogo Matheus quando entra, ou quando jogou. João Vitor, que não é bom, mas nós temos muito pouca coisa. Ronaldo Alves, talvez o melhor zagueiro que nós temos aí, espero que volte bem. Matheus Pereira é o nosso lateral titular, né? Madison, eu jogaria com Madison, porque Leandro Vilela é um horror, uma decepção. E o Madison também não é bom, não. Madison também não é bom, não. Silas e Índio, fechando a casinha. Giovanni Augusto na frente. Lucão. E como não tem o Júlio César, Bruno José, porque nós não temos mais nada pra pôr. E água, essas tranqueiradas, tudo aí tem que ir tudo embora. Venuto. Então vamos ver o que ele vai inventar, como ele vai armar, mas não tem muito pra onde escapar. O time tem que ser mais ou menos isso, grande coisa, que a gente pode é Rafael Martins, que não tem nada que jogar, já provou que é horroroso. O Arthur Gás foi pior que ele, não tem, ficamos na mesma coisa. Do outro lado, no CRB, um time que está um pouco melhor do que o Guarani, no que diz respeito à classificação, né? Temos lá um velho conhecido que é o técnico, Daniel Paulista, que aqui entre nós é um dos responsáveis pela montagem desta equipe fraca que temos hoje. Temos muito conhecido como jogador. Então o goleiro, que é o Diogo Silva, um bom goleiro. O lateral, o Raul Prata, que é um bom lateral também. A zaga, com Gum e Gilvan. Depois, no meio de campo, nós temos o William Correia, que veio do Bragantino, estava no Bragantino. Nós temos Rafael Longini, conhecido nosso de longa data. E na frente, o recuperado por nós, Anselmo Ramon. Tá certo? Então, nós temos muita gente e alguns deles sabem jogar bola. Anselmo Ramon, por exemplo, é um bom centroavante. Não jogou para nós temos um ranço com ele, mas, porque recuperamos e quando a onça ia beber água, ele acabou saindo. Mas, é um bom jogador. Então o jogo amanhã não é nada fácil, como todos. Nenhum jogo é fácil pro Guarani. Eu não vi nenhum time pior do que o Guarani. Nenhum time. Então vamos ver. Esperança de que nós precisamos vencer. Como eu falei, 10 vitórias e 2 empates. Se a gente fizer um desses resultados, vitória ou empate, a gente começa a construir ainda, ou acreditar ainda na pequena, difícil probabilidade de escapar desse rebaixamento que para nós seria um desastre. Eu acho que nós estamos totalmente perdidos. A diretoria está absolutamente perdida. Até a Pinguela, às vezes eu acho que está mais organizada do que a gente. Eles querem trazer uns 5, 6 reforços, já tem 2 lá dentro. Eles têm um Luca, entendeu? Que não é grande coisa. Eu acho que o time deles é muito ruim também. Mas não está pior que o nosso. A situação é bem difícil do Guarani. Nós não temos muito o que fazer. É um negócio que enche o saco da gente ficar falando desse time. Mas temos como hobby, como obrigação, a gente continuar empurrando, suportando o nosso time. Tá certo? É isso, gente. Eu espero que amanhã a gente consiga um bom resultado. Eu espero... tem uma coisa que eu queria falar. Espero que o Moza faça uma grande estreia. Apesar de não era o meu técnico, não achar que ele é capaz de fazer esse milagre. Mas 2 coisas. Primeiro, de novo, reforçando, estou torcendo muito para que ele dê certo, que eu queime a língua. Segundo, eu gostei da entrevista dele, tá? A entrevista coletiva dele foi de um cara de personalidade. Se é só da boca para fora, eu não sei. Mas ele sabe da rejeição que ele tem da torcida do Guarani, sabe da missão difícil que ele tem, mas demonstrou ou quis demonstrar ser um cara de confiança. Então, esperamos que realmente ele consiga fazer essa missão, cumprir essa missão e tirar a gente dessa zona tão incômoda e tão sofrida para nós. Mas lembrem-se, o normal não é o do ano passado, de a gente disputar lá em cima. O normal tem sido a gente disputar lá embaixo. Olha aqui os exemplos que eu dei para vocês. 2 anos, 19, 20, 17 também foi horroroso, tá
tá certo? A maioria dos anos depois que nós subimos, nós ficamos mais lá embaixo do que lá em cima. Mais sofrendo do que tranquilo. Então, a torcida do Guarani é muito sofrida, merece coisa muito melhor, viu, presidente? Que trabalho horroroso que vocês fizeram. Horroroso. Espero que você consiga tirar a gente dessa merda em que você nos atolou. Tá bom? Gente, um grande abraço, um bom jogo pra nós e até o pós-jogo. Valeu, até mais. Tchau.